E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje é sobre lei de formação de função do primeiro grau. Vamos lá? Bom, quando a gente trata de função do primeiro grau, ou qualquer que seja a função, sempre tem uma representação de uma lei de formação para uma situação do nosso dia a dia. Ela seria uma modelagem, né? Então, um exemplo que nós poderíamos aplicar para a situação do nosso dia a dia seria, por exemplo, o lucro de uma empresa. Todo lucro de uma empresa é representado sobre uma função do primeiro grau? Não, mas existem casos em que o lucro é representado sim por uma função do primeiro grau. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Quando você tem o lucro de uma empresa representado por 90x menos 80, nós estamos dizendo que 90x seria a venda de um determinado produto. Então, ele cobra, por exemplo, R$90 por unidade. E esse 80 seria justamente o custo da venda. Então, da venda não, o custo da produção desse produto. Então, a lei de formação seria justamente o lucro dado por 90x menos 80. Quando a gente pensa numa escola ou até numa academia, nós também podemos representar a lei de formação dessa função como a função do primeiro grau, onde essa representação que vocês estão vendo aqui seria, por exemplo, a seguinte situação. 80 seria a taxa de matrícula. O 60 vezes x seria a mensalidade. Então, a academia vai cobrar um valor fixo de R$80 mais 60 vezes o tempo que eu passar nessa academia, se for 1 mês, 2 meses e assim sucessivamente, tá certo? Deixa eu trocar aqui a canetinha para visualizar melhor, pronto. Mais uma situação que a gente poderia pensar seria, por exemplo, numa padaria ou dessa situação do forno. Quando a gente pensa em situações em que eu preciso determinar a lei de formação de uma função, eu sempre tenho que definir quem são as variáveis dependentes e variáveis independentes. Então, vamos lá. Quem seria a variável independente? A variável independente seria justamente o x, porque ele não vai depender de nada. Já a variável dependente seria o y, que ele vai depender de que valor eu vou ter para x. Bom, pensando nessa situação, eu tenho a seguinte. Uma panificadora, a temperatura interna de um forno elétrico desligado era 20 graus Celsius. Significa que a temperatura inicial era 20 graus Celsius. A partir do momento em que o forno foi ligado, a temperatura passou a aumentar 40 graus Celsius por minuto, até atingir o valor máximo. A temperatura do forno após 3 minutos é... Então, imagine a seguinte situação. No tempo zero, eu vou ter a temperatura de 20 graus Celsius, que é o tempo inicial. Quando se passar 1 minuto, eu vou ter 20 mais 40, porque passou 1 minuto. Quando eu tiver 2 minutos, eu vou ter 20 mais 40 do primeiro minuto, mais 40 do segundo minuto. E quando passar 3 minutos, eu vou ter 20 mais 40 do primeiro, 40 do segundo e 40 do terceiro. Tá vendo que isso aqui foi 3 vezes o tempo? Então, o que eu teria aqui, ó? 20 mais 40 vezes o tempo. Isso aqui, gente, é justamente a lei de formação que representaria a temperatura desse forno. Então, fazendo a continha aqui, eu teria 40 vezes 3, 120, mais 20, 140 graus. Por que é tão importante saber a lei de formação? Porque imagine se eu tivesse perguntado 15 minutos, eu ter que fazer essa continha minuto por minuto, então seria muito mais prático ter a lei de formação, porque eu já determinaria a temperatura em 15 minutos e não precisaria passar por essa etapa de minuto por minuto, ok? Bom, agora eu vou falar justamente da definição da função afim e a sua lei de formação. Então, a definição da função afim, ela é sempre definida no conjunto dos reais, tá certo? Então, o domínio está dos reais e o contradomínio também está determinado dos reais. É uma função que é representada da forma ax mais b, onde a e b são números reais quaisquer, mas necessariamente o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, essa função vai se tornar uma função constante. Então, para ser uma função afim, eu tenho que ter a representação de a e b, onde a necessariamente vai ser diferente de zero. Olhando para esses dois exemplos aqui, ó, eu tenho aqui que o 5 vai ser a e o b vai ser menos 6. Já
O A aqui vai ser 3 sobre 2 e o B vai ser 1 sobre 5. Aí vocês vão me perguntar, e o que significa o A e o B na função? Bom, o A vai ser o coeficiente angular, que em aulas seguintes eu vou falar sobre isso. Ele vai determinar a inclinação da reta, e o B vai ser o coeficiente linear, ou seja, ele vai determinar o quanto essa reta vai subir ou descer, tá bom? Bom, agora eu vou fazer alguns exemplos para vocês compreenderem melhor o que seria a aplicação de função afim. Primeira questão. A figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola referente ao mês de junho de 2008. Se M de X é o valor em reais da mensalidade a ser paga, em que X é o número de dias de atraso, então, pronto. Então, vejam só, esse 500 aqui, ó, que está no boleto, ele é fixo. Vou chamar aqui de M de X, ó. Tá bom? 500 é fixo. Agora eu vou ler a situação das observações do boleto, ó. Ele disse que vai se cobrar uma multa de R$10, ou seja, esse valor também é fixo. Eu paguei o boleto de atraso, eu pago 10, mais 40 centavos por dia de atraso. Gente, cuidado com essa situação. Não vão escrever 40, como está na letra D. Porque 40, ele estaria dizendo que é R$40. Então, letra D já está eliminada. Também está eliminada a letra B, porque o 10 não vem acompanhado de X. E também está eliminada a letra E, porque eu não posso somar o 10 com o X, tá bom? Com o 4, o 0,4. Então, fazendo essa soma aqui, ó, M de X vai ser igual a 510 mais 0,4x. E a resposta final, letra C, tá bom? Próxima questão. O salário mensal de um operário é de 5% sobre as vendas, mais o valor fixo de 350. Se notarmos por X em reais o valor vendido por ele durante o mês, então o salário S é dado pela fórmula, pronto. Então, olha só, o que ele tem aqui? O salário vai ser um valor fixo mais 5%. A mesma situação dos 40 centavos, tá bom? Então, se vocês têm 5%, é 5 dividido por 100 sobre a venda. Aí, agora eu vou fazer essa divisão. De cara, vocês vão eliminar a letra C, né? Porque 5 dividido por 100 não vai dar 5. Então, o salário vai ser 350 mais 0,05x. Pronto. A resposta final, letra E, tá bom? Bom, pessoal, isso é o que se trata a função afim, tá certo? A lei de formação da função afim. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram desse vídeo, se chegaram até aqui, curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal. Toda quinta-feira vai ter um vídeo novo, vai ter uma novidade, é muito bom para vocês. E ative as notificações também para vocês saberem quando o vídeo estiver pronto. Mas toda quinta-feira às 8 horas eu vou divulgar um vídeo novo, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.